parlamentar de inquérito um instrumento usado, né, por deputados e senadores para fiscalizarem a administração pública. E é preciso nós entendermos exatamente o que pode ser feito em uma CPI. Qual é o objetivo propriamente de uma CPI? Não é um instrumento novo, né? Mas talvez ele tenha sido alterado, ou os deputados e senadores acabaram promovendo alguns ajustes informais nesse tipo de investigação. Mas o que consta na legislação, na nossa Constituição, o que devemos considerar quando a gente olha, joga a luz para uma CPI ou CPMI? Bom, boa noite a todos. Daniel, obrigado pelo convite. Juliana, Márcio, um prazer falar com vocês aqui e aos nossos telespectadores. Bom, as comissões parlamentares de inquérito, nós temos alguns requisitos constitucionais que são inerentes a esse instituto. O primeiro deles é a formação. A CPI ela se forma mediante requerimento de 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores. E aí vem aquele direito das minorias. Se o presidente é obrigado ou não a instaurar a CPI, ainda que haja esse requerimento de 1/3. O Supremo já decidiu que é positivo isso. O segundo requisito constitucional para a CPI é o objeto lícito, ou seja, o objetivo, a investigação de um fato determinado através de um objetivo. Qual que é? A descoberta desse fato ilícito. Então, a CPI tem que fixar na sua portaria de instauração o fato determinado. O terceiro requisito é o tempo, Daniel. A CPI não pode se eternizar. Ela tem um tempo específico para começar e acabar. E outro tema que é interessante aí, que está na crista da onda, são os poderes. Quais são os poderes efetivos de uma CPI? A CPI tem autoridade de membro do Poder Judiciário. Ela pode quebrar sigilo bancário, pode quebrar sigilo fiscal, ela não pode quebrar sigilo telefônico ou telemático. Tem que pedir isso judicialmente. Tem poderes instrutórios de requisição de documentos, etc. Pode prender somente em flagrante delito. Então, esse é o panorama, Daniel, constitucional que se delimita em relação às comissões parlamentares de inquérito, tanto as CPIs quanto as comissões parlamentares mistas de inquérito do Senado e da Câmara dos Deputados. A partir daí, tem uma série de fatores que a gente pode discutir aqui. Pois é, interessante essa análise, essa fala inicial do professor Clever, quando ele menciona os poderes de uma CPI. Precisaremos, em algum momento, analisarmos o trabalho que foi realizado, por exemplo, pela CPMI do INSS. Muitos criticaram, inclusive, a atuação dos congressistas. Essa comissão extrapolou os poderes. Muito se falou sobre os vazamentos. Bom, vazamento a gente pode responsabilizar os integrantes dessa comissão. Daqui a pouco a gente traz, inclusive, a análise do professor Clever em relação a essa comissão propriamente. Mas deixa eu passar a palavra para Juliana Frattini, que é cientista política, também vai analisar esse, que é um tema que a gente pode ampliar as reflexões a partir de um exemplo como dessa CPMI, mas olhar para outros episódios, outros casos. Quando a gente analisa esse tipo de investigação que acontece no Congresso Nacional, por vezes a gente entende que deputados e senadores conseguem atingir seus objetivos nesse trabalho. Em outras ocasiões, a população ou o eleitor, ele fica com uma certa frustração, né? Poxa, eu acompanhei isso e não deu em nada. Deu em pizza. Pois é, e aí governos. E aí eu te pergunto, esse tipo de instrumento tem atendido aquilo que ela se propõe? Ela atende parcialmente. Eu vejo como um instrumento, sobretudo, de desgaste de um determinado governo. Também isso independe de qual governo, de qual momento essa CPI é instaurada. Como a gente pode fazer uma correlação entre mais recentes a CPI da Covid, quanto a CPMI agora do INSS. Então, quais aspectos você gostaria de destacar dessas duas comissões, até relembrando da Covid para as pessoas que não se lembram? Na verdade, eu acho que o aspecto principal neste momento, sobretudo porque nós estamos num ano eleitoral,
vislumbra um desgaste. Então, fazer o governo sangrar? Sangrar, exatamente. A perspectiva social, ela é muito diferente da perspectiva institucional política, porque na perspectiva institucional política a gente está vendo que é uma luta de poderes, é uma luta de narrativas. Então, a partir das articulações que são feitas pelas instituições partidárias, bem como os seus parlamentares, os congressistas, de um modo geral, né? Não só deputados, quanto senadores também, é o que a massa maior, aquela que acusa, aquela que instaura, vai querer desvendar como uma narrativa. Essa narrativa geralmente acusatória. Então, é uma ferramenta, sobretudo, de desgaste. E, neste momento, uma CPI da envergadura do INSS, que envolveu tantas personalidades ligadas diretamente ao presidente da República, ela é altamente danosa, ela é uma criptonita para um período eleitoral, sobretudo quando o adversário principal, hoje postulado, o senador Flávio Bolsonaro, vem tendo, acredito que um destaque maior do que ele mesmo imaginou que ele poderia ter. Num primeiro momento das pesquisas, conforme as pesquisas demonstraram. Eu acredito que não se vislumbrava isso, um teto tão alto de saída para o Flávio, até porque o ano passado se discutia muito o quê? Quem ficará com o espólio do Bolsonaro? Quem ficará? Vimos uma rinha, uma luta entre todos os governadores de todos os partidos. Ficou com o filho. A escolha foi para o clã. O que eu acho que corresponde com a personalidade do Bolsonaro, né? A expectativa. Então, a CPMI, no caso, ela tinha essa finalidade, mas ela foi barrada. Eu não acredito que tenha sido por um problema de vazamento. Eu acredito que tenha sido uma boa articulação do governo para evitar que ele sangrasse nesse período eleitoral, em vista do contexto. Pois é, no final das contas, o relatório final não foi aprovado e o assunto repercutiu muito na imprensa.